Boa tarde, pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Sejam muito bem-vindos ao canal Motor V15. Lembrando sempre que o Motor V15 não existe, só aqui no YouTube. Hoje resolvi gravar mais um vídeo sobre a Kawasaki Ninja 650R. O tema do vídeo vai ser 10 pontos positivos sobre essa moto. Sim, essa é a moto atual do canal. Estou com ela desde abril desse ano e vou fazer um vídeo agora andando em primeira mão, tendo aqui o ambiente em volta tal, para falar sobre os pontos positivos dessa moto. Sim, pessoal, essa moto tem bastante ponto positivo. Ela tem mais ponto positivo do que ponto negativo, tá certo? Antes da gente começar, quem puder se inscrever no canal, curtir, comentar, tá bom? Deixe aí sua mensagem para nós, lembrando que todos os comentários são respondidos. Se o seu comentário não foi respondido, de duas uma, ou eu esqueci e vou respondê-lo em breve, ou você foi mal educado. E se você foi mal educado, você não vai ser respondido, beleza? E o seu comentário vai ser apagado, tá bom? Então vamos lá, primeiro ponto positivo dessa moto é o seu valor de compra. Sim, pessoal, essa moto é uma moto acessível para compra. Agora em julho de 2025, a FIP dessa moto está em 23.300. Vou colocar o valor exato para vocês aí na tela. E é um valor assim, eu não estou desmerecendo a CG, tá? É só a efeito de comparação. Com o valor dessa moto, você não compra uma CG hoje. 23.300, dependendo da concessionária, você não compra não. Então é um valor assim, para comprar é bem acessível. 23.300, você não compra uma Phaser 250, você não compra uma CB300R, você não compra uma Dominar 400. Talvez outras Dominar você consegue comprar, as de menor cilindrada. Sim, mas a 400, que é o carro-chefe da Bajaj, por exemplo, você não compra. Então assim, 23.300 para o que a moto oferece é um valor pra lá de convidativo, hein? E me diz aí a tua opinião, você acha que esse valor aí é condizente com a moto? Você acha que é caro? Você acha que é barato? O que você acha sobre o valor da moto? O item 2 dos pontos positivos dessa moto é o conforto. Eu vou começar pelo banco. Pessoal, olha o tamanho desse banco. O banco aqui do garupa e o banco aqui do motorista. Olha só que banco confortável, olha isso. Ele é macio. Ele é largo. Vou colocar aqui a palma da minha mão para vocês verem. Olha só como ele é largo, não tem espaço no canto. Ele é muito macio, tá vendo? O banco é muito confortável. Essa moto assim tem um conforto de rodar muito top. Se vocês verem o guidão dela, ó, o guidão dela é alto, o guidão dela não é baixo. Vou pegar de frente também para vocês verem. Não é semi-guidão, tá? Então ela tem um guidão bem alto, tá vendo? Então assim, o conforto para rodar nessa moto é incrível, cara. Parece que você tá numa Phaser, entendeu? De posição de pilotagem, assim, é muito boa, muito confortável. As pedaleiras também, olha o tamanho da pedaleira. De borracha, elas estão um pouco gastas, né? A do garupa aqui tá em bem melhor estado. Nossa, cara, não quer descer. Não usa, né? Olha a do garupa, o tamanho que é o negócio. Então assim, pra vocês verem a posição do garupa. Olha como o garupa fica. Lógico, tô sem ninguém aqui pra mostrar, mas dá uma olhada aqui nessa altura. Tá vendo? Então assim, é uma moto muito, muito, muito confortável. Tanto de banco, posição de pilotar, pedaleiras, assim, a ergonomia dessa moto é maravilhosa. Item 3 aqui dos pontos positivos da Ninja 650R, a potência. Pessoal, eu já falei no vídeo aqui, vou deixar pra vocês no card e também na descrição o vídeo que eu fiz a avaliação completa dessa moto. Essa moto, ela é muito potente e tem muito torque. Ela tem mais potência e mais torque do que as motos que ainda utilizam esse motor na linha atual da Kawasaki. Se você lá for comprar uma Versys hoje, ou uma Z650, ou uma Z650 RS, por exemplo, elas estão hoje em torno de 68 cavalos, e o torque, se eu não me engano, tá 6,6 ou 6,5, se eu não me engano, tá? Vou colocar para vocês aí como texto. E essa moto aqui, ela tem 6,7 kg de torque, ela tem quase o torque de um MT-07, entendeu? E 72 cavalos, então assim, é uma moto muito forte. Tem vídeos aí na internet dela dando pau em algumas motos concorrentes. Então assim, não é uma moto para qualquer um, tá? Não é uma moto assim muito dócil, entendeu? Ela não tem nenhum tipo de ajuda eletrônica. Então se você der a mão em primeira e segunda, ela vai querer levantar a frente, entendeu? Então assim, moto muito potente. Para você andar na estrada,
Essa moto é maravilhosa, entendeu? Não falta potência, sobra potência. E o legal dela é que na cidade, por ser 2 cilindros, você consegue andar de boa, tá vendo? Eu tô andando de boa aqui, ó, 2.000 e pouquinhos giros, entendeu? Ó, passei mais uma marcha aqui, ó. Você consegue andar com ela na cidade. Então, assim, potência de sobra para rodar em qualquer situação, cidade, estrada, entendeu? Então, nesse ponto, olha, é um dos pontos altos da moto, tá, pessoal? A potência dela. O item 4 dos pontos positivos dessa moto é a estabilidade. Essa moto aqui, eu não considero ela uma moto super esportiva, obviamente, tá? Ela é uma Sport Tourer, guidão alto, igual eu falei sobre a parte de conforto. Mas ela tem uma estabilidade, principalmente na estrada, que é muito boa mesmo, assim. Então, ó, vou fazer uma curva aqui pra vocês, só pra vocês verem. Então, eu não sou piloto, tá, pessoal? Então, se vocês verem, ela tem muita estabilidade, ela não chima, ela não vibra, ela não... Putz, meu, você pode andar a qualquer velocidade. Até hoje, todas as velocidades que eu andei, eu sempre me senti confortável, eu me senti estável. Então, assim, estabilidade é um ponto muito alto da moto também, tá? Ali na frente tem outra curva bem fechada, eu vou fazer pra vocês verem. Essa curva aqui na frente, tá? Ela é muito fechada, ela é até meio perigosa, entendeu? E vocês conseguem ver, ó, que a moto fica na mão, ó, tá vendo? Lógico, não tô muito rápido também, mas não falta estabilidade nela, você se sente totalmente seguro. Tem vídeos do pessoal testando ela na internet, fazendo curva, a moto fica na mão, entendeu? Então, olha, se você tá preocupado aí com a estabilidade dela, meu, pode despreocupar, porque só coloca um pneu bom, né? Obviamente, né? Não adianta nada a moto ter uma boa ciclística e você lá for colocar um pneu ruim, entendeu? Então nessa aqui, por exemplo, ela tá com um parzinho Michelin, então ficou melhor ainda do que já era. Beleza? Vamos pro próximo item. Item 5 dos pontos positivos, pessoal, o design. A minha moto tá bem suja, tá? Mas olha o design dessa moto, dá uma olhada. É linda, não é? Essa moto é linda, cara. Não é porque ela é minha, não. Mas o design dela é um ponto muito forte. Olha só ela de frente. Meu, essa moto não parece 2012. Todo mundo fala pra mim, essa moto é 2012. Eu falo, essa moto é 2012. O pessoal não acredita como ela é bonita de design. Deixa eu filmar um pouco mais de longe pra vocês verem. Olha isso. Então, assim, um ponto muito alto dela, o design. Você vê que as setas são separadas aqui, ó, tá vendo? Vou filmar ela um pouco de perfil de traseira. Olha isso. Então esse é outro ponto positivo dela, que é o design. Comenta aí, o que vocês acham do design dela? Vocês acham que essa moto é bonita, feia? Me diz aí. O 6º ponto positivo dela é o painel. Ele fica muito mais bonito à noite, mas olha que painelzinho ajeitado. Dá uma olhadinha. Pisca alerta, ele marca ali a temperatura, nível do óleo, combustível, contagiro, trip A, trip B, velocímetro digital. Olha só que painel bonito. E vou ver se eu tenho algum take dele à noite, senão eu pego foto mesmo e vou colocar pra vocês. Esse painel é muito bom, então assim, ele, além de ser bonito, ele é grande, cara, é fácil de ver ele. Mesmo ali, ó, você pega o relógio, olha o tamanho que fica. Então assim, não é minimalista, é um painel, olha só. Ele tem tipo o tamanho da palma da minha mão, ele é grande, tá vendo? Então, outro ponto positivo da moto que é o painel. Item 7 dos pontos positivos dessa moto. Ela não é muito visada para roubo. Sim, pessoal, essa moto na época, essa moto é 2012. Ela não foi a moto mais vendida do universo, tá? Então, por mais que ela tenha essa aparência, né, bonita, por mais que ela chame atenção, por mais que ela seja 650, ela não é uma moto das mais visadas para furto e roubo, tá? Tanto é que ela é 2012, eu consegui fazer o seguro dela tranquilamente, tá? Eu fiz seguro só de furto e roubo, tá? Porque, enfim, é até uma forma de eu segurar a mão também, de não ter que pedir outra moto caso, né? Pedir outra moto não. Resgatar aí o valor do seguro caso eu bata a moto, enfim, ela tem contra terceiro. Furto, roubo e guincho, eu devo estar pagando em torno de R$ 1.200 por ano. É um valor um pouco mais alto porque eu conversei com o corretor. Ele me explicou que a taxa de sinistro dela não é alta, mas as peças, né, são caras, tá? Mas assim, se você está preocupado com ela por causa de furto e roubo, então fiquem tranquilos em relação a esse ponto, tá bom? E tem 8 dos pontos positivos. As peças aqui
não estou sendo contraditório, tá? Eu vou fazer o vídeo de pontos negativos também dela, tá? Mas assim, quando eu digo peças, eu digo a disponibilidade de peças. Eu precisei de algumas coisas dessa moto até agora, tá? Algumas coisas bem específicas, por sinal. Por exemplo, eu acabei de pedir na concessionária a tampa do radiador. Então assim, é uma peça bem específica, tá? E pediram só 10 dias para entregar, fizeram o pedido, já chega para trocar. Então, não senti falta de peça. Tem alguns sites na internet que são especializados em peças da Kawasaki. Eu dei uma procurada em algumas coisas também específicas e achei tudo. Eu já pesquisei bobina, já pesquisei retentores das bengalas, já pesquisei a caixa de direção, eu pesquisei bastante coisa já, sempre tem. Não estou falando dos valores, tá? Estou falando da disponibilidade de peças, seja em concessionária, seja, enfim, em outros sites que vendem peças originais aí. Então, eu achei as peças que eu precisei, tá? Então, disponibilidade de peças ok, tá bom? Item 9, pessoal, dos pontos positivos, é a robustez mecânica. A Kawasaki é conhecida pela robustez mecânica. Você vê nitidamente que a moto ela tem uma construção diferenciada, tá? Não é uma moto que você encontra fragilidade nela. Em qualquer lugar que você olhe para ela, você fala, ah, isso aqui é frágil na moto. Não, não é, pessoal. É tudo o quadro, o motor, o guidão, o retrovisor, entendeu? Então, é uma moto que tem uma robustez mecânica muito grande. Tanto é que essa moto é 2012, tá aí rodando para cima e para baixo, tá? Mas, obviamente, tem que deixar a manutenção em dia, tá? Muitas motos aí, às vezes, dando problema, acusando, né, vários tipos de probleminhas. É porque falta de manutenção, não tem segredo. Não é porque a moto é robusta igual um Corolla, por exemplo. Corolla todo mundo sabe que não quebra. Mas se você não fizer manutenção e ficar só rodando, uma hora ele vai começar a pitar também. Então, é uma moto que tem uma robustez mecânica, tá? Essa linha, tanto é que esse motor tá na linha Kawasaki até hoje. Essa moto é 2012, nós estamos falando aí de 13 anos. Eu acho que até antes tinha já esse motor na linha Kawasaki. Então assim, é um motor muito robusto, né? A Kawasaki não ia manter um motor, né, tão ruim desse em linha caso a moto fosse, né, enfim, não tivesse essa robustez, tá? Então, nesse aspecto também, você está bem servido, tá? Tomar cuidado só, obviamente, com a manutenção. Eu já falei sobre isso, mas enfim, é bom reforçar porque, infelizmente, a gente está num país em que as pessoas não têm o costume de fazer manutenção, tá? É muito mais fácil, né, maquiar e passar bomba pro outro, né? Típico de um povo mal educado. Mas infelizmente isso acontece, tá? Mas mantenha a moto sempre revisada, procure ali seguir o manual o máximo possível, tá? Que você vai ter moto por muitos e muitos quilômetros. Ainda mais se você tirar ela zero, então, com essa motorização aqui, que hoje tem o quê? Tem Versys, tem Vulcan, tem a linha Z, então, meu, não vai dar pau. E tem 10 os pontos positivos. Pessoal, essa moto é 2011-12 e ela tem aqui na lanterna traseira, ela é em LED, olha isso. Isso aqui dá uma segurança muito boa, né, para quem tá te vendo ali de trás. Eu filmei aqui, deixei o pisca-alerta ligado só para vocês verem. Eu falei que ia trocar essa seta, acabei trocando por uma similar da Versys 150, da Versys, né? E ficou bem legal. Tô aproveitando para filmar aqui para vocês, para mostrar. E é isso, ó, olha só, a lanterna, tá? Em LED, então, um item diferencial aí, diferenciado dessa moto, antiga, mas bastante seguro. E é isso aí, pessoal, gostaram dos 10 pontos positivos da Ninja 650R? É um vídeo bem rápido, tá? Mas eu já queria fazer há algum tempo esse vídeo para mostrar o que essa moto tem de bom. Às vezes ainda tem gente interessada nessa moto. É difícil de achar uma normal ainda, imagina em bom estado, entendeu? Você tem que garimpar bastante, né? A moto mais antiga. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Não deixe de clicar aí no curtir para nós, isso ajuda a gente bastante. A gente tá aí quase no nosso primeiro alvo, que são os 1000 inscritos, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, comenta aí, você vai ser respondido. Vamos aumentar essa comunidade aqui do canal. E é isso aí, pessoal, espero que vocês apreciem todos esses conteúdos que eu venho fazendo e nós nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!